é importante cuidar. Ah, não deu certo a empresa? Vamos organizar, fechar, eu tenho dívida? Vai lá e parcela. Bem-vindo ao Ubuntu Talk. Hoje eu estou aqui com Herbert Lima. Ele é contador e dono da Contabilidade Diplomata, uma empresa familiar que foi fundada pelo pai, Humberto Lima, e hoje conta com mais de 50 colaboradores. Obrigada, Herbert, pela sua presença aqui no podcast, mais uma vez. Gostaria para começar, que você contasse um pouquinho dessa trajetória, né? Como que foi a sua história na Diplomata, Contabilidade, e como que foi assumir uma empresa familiar, né? E continuar o legado do seu pai. Michele, muito obrigado, boa tarde. Eu que agradeço aqui estar nesse espaço, podendo compartilhar conhecimento e ajudar os empresários. Na verdade, é uma empresa familiar, foi fundada pelo meu pai, e eu tenho muito orgulho disso, né? A gente veio do muito pequeno, começou ele sozinho, trabalhando, e hoje, graças a Deus, nós estamos com toda essa estrutura. E assumir ser uma empresa familiar, uma segunda geração, no começo gera muito conflito de vida mesmo, quer dizer, cada um tem um pensamento, ele é de uma outra geração, mas graças a Deus a gente conseguiu unir forças para poder crescer junto e ajudar os empresários a poder ter um crescimento, ter estabilidade econômica, e é o nosso papel até hoje. A gente continua nessa batalha aí para poder ajudar cada empresário a poder ajudar, a poder sobreviver nesse país tão difícil nosso, com essa carga tributária, com essa dificuldade, com essa burocracia, e a gente é um pouquinho que a gente está tentando fazer a diferença para cada empresário. Legal. Seu pai hoje, ele atua dentro da empresa, com que área? Me conta um pouquinho mais assim dessa história. Ele continua atuando, já desde a pandemia, hoje ele se ausenta um pouco mais, mas ele vai todos os dias. Eu acho muito importante isso para ele, para essa vivência dele, né? E a história dele está toda ali dentro, quer dizer, foi fundado em 1979. Uau, tem tanto tempo assim. Eu tô lá desde 98, comecei lá como office boy, trabalhei de office boy, fui pro arquivo, departamento pessoal, fiscal, contábil, até que me especializei, continuei estudando, eu acho isso muito importante, até para o empresário, continuar sempre se especializando, né? Me especializei em planejamento tributário, gestão tributária, e hoje o nosso foco principal no escritório é planejamento tributário, tentar reduzir a carga tributária de forma legal dos empresários. Que bacana. Seu pai, é você e seu pai ou tem mais pessoas na família que trabalham lá? Não, sócios somos nós dois. Sócios vocês dois. Sócios somos nós dois, temos uma equipe que hoje é uma família, tem funcionários que estão com a gente há mais de 20 anos. Que legal, entendeu? Gente. Nossa, fantástico. Então, aqui também a gente é uma empresa familiar, né? Eu e meu irmão como sócios, e assim, é muito gostoso poder trabalhar assim com quem a gente confia, né? Sim, gera conflito, né? Gera conflito, com certeza. Mas principalmente como qualquer empresa, né? Como qualquer empresa, principalmente por essa situação de você ter essa proximidade, entendeu? Mas eu acho que para solucionar os conflitos também são mais fáceis, com entendeu? certeza, sim. Você tem liberdade. Você tem liberdade para conversar ali, né? Trocar aquela ideia, né? Ter mais tempo de reuniões também, né? Exatamente. Me conta um pouquinho mais sobre a questão da contabilidade mesmo para as pequenas e médias empresas, Herbert. No mercado, a gente sabe que a área fiscal pode ser um desafio, né, para as micro e pequenas empresas. Na sua experiência, quais são os principais pontos de atenção que o empreendedor precisa olhar, né? Na verdade, hoje, uma criação de um pequeno negócio, a manutenção de um pequeno negócio, você tem estatísticas do Sebrae aí que os negócios morrem com 1, 2 anos. Então, é muito importante o empresário ele se planejar, entendeu? Muitos empresários não se planejam, ele não entende da carga tributária, ele precisa fazer de forma correta. Um CNAE, que é o Código de Natureza de Atividade Econômica, pode diferenciar muito a tributação. Uma tributação de 16% pode ser 6%. Então, é muito importante se planejar e ter por trás uma consultoria que vai te ajudar a fazer isso, entendeu? É o que a gente tenta fazer com os empresários, direcionar. A gente precisa entender o negócio. O nosso foco é tentar entender o negócio do cliente para poder direcionar. Então, o empresário, para poder suportar toda essa carga tributária, para poder sobreviver num país igual a gente está vivendo hoje, é necessário ele ter essa especialização. Porque muitas vezes o concorrente dele está tendo e a margem dele está comendo toda ali, entendeu? Às vezes pagando um imposto mais caro, uma coisa que ele poderia pagar mais barato, fazendo um planejamento tributário eficiente, dentro da lei, sem sonegação.
Não adianta o empresário querer fazer tudo por conta própria, né? Ele precisa dessa base, né? Ele precisa de ajuda, ele precisa ter parceiros do lado, um advogado que tem essa intenção de ajudar, um contador responsável, que tem a ideia de um planejamento de uma empresa sustentável. É muito importante pensar nesse planejamento tributário e na redução da carga tributária, enfatizo, de forma legal. Eu falo que é aquele barato que sai caro, né? Às vezes o empresário ele quer economizar aqui, ali, e no final das contas, igual você falou, às vezes um KNAI bem elaborado pode reduzir muitos impostos, né? Um regime tributário errado. Hoje, basicamente, nós temos 4 regimes tributários no Brasil. Você tem o MEI, que é o microempreendedor, até foi aprovado na Câmara, não em plenário, mas numa das comissões, o aumento do limite do MEI para 150. Um monte de empresário ligando para a gente, já aprovou a 150? Não, você tem que esperar a tramitação. E muitas vezes ele se engana com determinadas notícias e acha que aquilo já está valendo para ele. Então ele não tem aquela consultoria. Então, falando dos regimes tributários, nós temos o MEI, o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Muitas vezes hoje, às vezes a pessoa está no Simples, acha que é mais barato e não é. Às vezes o lucro presumido, o lucro real pode ser mais barato. Então cabe uma análise de um especialista. Isso é muito importante. Claro, com certeza. O empresário não pode querer ter domínio de tudo, né? Exatamente. Ele tem um domínio da área dele que ele está atuando, mas com certeza ele vai precisar aí eventualmente de uma contabilidade, de um advogado, né? De um RH, e essas pessoas ali estão para dar forças, né? Esse ecossistema, né? Justamente para poder auxiliá-lo. A empresa de marketing é extremamente eficiente. Hoje a gente tem uma empresa de marketing que ajuda a gente nas redes sociais. O mundo está girando, então a gente precisa estar evoluindo junto. Então é importante ter esse ecossistema todo completo para poder ajudar um empresário, para você fazer o crescimento de forma sustentável. Bacana, Herbert. Quando falamos de declaração de imposto de renda, né? Especialmente no início do ano, muita gente se perde prazo, é aquela confusão, aquela correria, né? Deve deixar vocês loucos, inclusive. Verdade. Qual que seria a forma mais organizada de preparar essa documentação? É melhor ir juntando ao longo do ano e te enviando, ou deixar para organizar tudo mais próximo do prazo de entrega? No nosso entendimento, eu acredito que na maioria dos contadores, a forma mais eficiente é fazendo isso de forma mensal. Juntando o recibo de escola do filho, juntando o recibo do médico, do dentista, porque essa declaração de pessoa física é um conjunto dessas informações que você vai ter no final do ano. E você tem muitas declarações mais complexas. Um exemplo, hoje tem muita gente que investe em bolsa de valores. Você teve uma facilitação muito grande da bolsa de valores, a pessoa investir em ações e precisa ter um controle muito grande do que vendeu, o que comprou. Então a gente sempre recomenda ir fazendo mensal. Se tiver dúvida, pergunta para o seu contador como fazer, o que você precisa guardar, o que você precisa fazer para quem tem esse tipo de investimento e fazendo de forma mensal. Chegou, juntou tudo, mandou para o contador de forma física, digital. Hoje, preferencialmente digital, né, gente? Não faz sentido hoje trabalhar com papel mais. Mas é importante você se organizar. Para chegar lá na hora, você não está desesperado, né? Faltou documento, eu comprei um imóvel, eu esqueci a escritura, aí eu recebi aluguel, não sei se eu recebi aluguel, se eu não recebi. E deixar o contador louco também. E deixar o contador maluco. Vamos ajudar, pessoal. Exatamente, deixar o contador maluco. Então, a gente fazendo isso, a gente consegue de forma organizada, entregar com prazo, tudo certinho, para evitar multas. Legal. Isso é muito importante. Sim. E caso a pessoa perca o prazo, né? Me fala também do prazo. Qual que é o prazo limite? E quando a pessoa perde, o que acontece? Vamos lá. O prazo, normalmente, para a declaração de pessoa física, que é o que a gente está falando aqui, ele começa dia 15 de março. Obviamente, a gente obedecendo aí sábado, domingos, quando cai. Isso pode antecipar ou postergar. E, normalmente, a Receita Federal deixa o prazo limite para entrega até o último dia útil do mês de maio. Nos últimos anos, por causa da pandemia, a Receita prorrogou isso. Era em abril, agora passou para maio. Desde a pandemia passou para o último dia de maio. Deu um folegozinho a mais. Deu um folegozinho a mais, mas infelizmente o brasileiro continua deixando para a última hora, né? Brasileiro é brasileiro, né? Exatamente. Então, a gente sugere sempre antecipar, mas para ter certeza do prazo para o ano que vem, é importante esperar a regulamentação da Receita para ter certeza desse prazo. O desse ano foi o último dia útil do mês de maio. E como você perguntou, Michele, quando a pessoa perde o prazo, vamos lá. Primeiro, ela tem que encaixar nas obrigatoriedades. É importante ir lá consultar na Receita Federal as obrigatoriedades para ver se a pessoa está obrigada a fazer imposto de renda. Ela estando obrigada e ela não entregou, a multa é R$ 165.
no mínimo, ou 20% do imposto devido. E, obviamente, a cada mês que passa, isso tem multa e juros. Então, esse é o valor mínimo. Então, é importante a gente juntar os documentos, organizar e fazer dentro do prazo legal, que é mais que suficiente para a gente poder fazer isso. Imagino que para as empresas grandes, né, isso aí deve virar uma bola de neve, né? Se a empresa não entrega e fica prolongando isso aí, deve acontecer várias consequências. A gente tem que pensar, muita gente confunde. A declaração de pessoa física é do CPF, que começa em março e vai até maio. E tem a da declaração da pessoa jurídica também, que também ela tem nomes diferentes, né? Não é declaração de imposto de renda, uma chama SPED, outra chama DEFIS, depende do regime tributário. E o contador precisa se organizar para ajudar o empresário, tanto a entregar a declaração de pessoa jurídica, quanto a de pessoa física. Então é importante os empresários saberem que existem as duas declarações. Então são os dois, o contador precisa entregar os dois. Hoje, muita gente, a declaração está ficando um pouco mais fácil, mas sem o auxílio do contador, a pessoa pode ter problema na hora da entrega. Imagino. Que dor de cabeça, né? E dor de cabeça. Recentemente, Bert, alguns empresários comentaram que receberam cartas da Receita com dívidas, mesmo tendo CNPJs inativos ou ali guardadinho, né, na gaveta. Sim. Por que isso acontece? Me explica um pouquinho sobre essa questão, né? Na verdade, isso é uma rotina, até acontece muito no escritório. Às vezes o pessoal liga para a gente, recebi uma carta, tem um CNPJ. Às vezes a pessoa esquece o CNPJ que não está atuando, não, minha empresa quebrou, eu não dei conta de continuar a empresa e não fechou a empresa, não entregou as declarações acessórias. Então, o CNPJ tem que ser cuidado, é como se fosse um filho. A gente tem que cuidar, desde o momento que nasce até o momento que ele morre. Obviamente, ninguém abre uma empresa pensando em fechar, mas se for fechar, fecha direito. Por quê? Se você deixar de entregar uma obrigação acessória, você tem multas que variam de 50 a 5 mil reais. Então, às vezes, você deixou de entregar o imposto de renda de uma empresa, você tem uma multa de 500 reais para pagar. E às vezes ela ficou com dívida. Às vezes você fechou a empresa, deixou de lado porque o negócio não deu certo e acabou, esqueci de pagar um DARF para a Receita Federal lá de 2020. Esse DARF que era, sei lá, 500 reais, virou 1.500 reais por causa de multa e juros. Então é importante cuidar. Não deu certo a empresa? Vamos organizar, fechar, eu tenho dívida? Vai lá e parcela. Tem como parcelar, então. Tem como parcelar. Inclusive, a Receita tem plano de negociação, depende de caso a caso, que ela consegue até 70% de redução de multa e juros. Entendeu? O principal não. O principal, a Receita não reduz. Mas, em termos de multa e juros, ela consegue reduzir até 70%. Vai depender caso a caso. Não estou vendendo aqui que vai ter uma redução para todo mundo de 70%. Sim, claro. Mas é importante analisar caso a caso. E é importante o empresário, fechou a empresa, não deu certo, deixou guardado? Não deixa. Resolva para você não ter problema para frente. Às vezes é uma coisa tão simples de resolver que a pessoa fica ali procrastinando, deixando para depois. Vou pagar uma multa estratosférica e isso como é possível de resolver. Eu não tenho dinheiro para poder resolver. Hoje a junta comercial não cobra para fechar a empresa em Minas Gerais. Olha. Pelo menos você deixa fechado. A bola de neve para de crescer. Entendeu? Você fechou, já não tem que entregar a obrigação. Às vezes você tem uma dívida que você não tem condição de pagar. Tudo bem, mas você sabe o tamanho da dívida, entendeu? O negócio é não deixar de lado. E o que acontece com essas cartas é justamente isso. A pessoa deixou de lado, esqueceu o CNPJ e não tomou conta. Nossa, imagino que dor de cabeça que deve ser. Agora me conta uma coisa, uma curiosidade minha que eu tenho, sabe? Sim. Falam muito assim que é muito fácil abrir um CNPJ e muito difícil encerrar um CNPJ. Isso é uma verdade? Eu acredito, Michele, que é um mito, tá? Abrir um CNPJ hoje é fácil, você consegue abrir de forma fácil. Dependendo da atividade, você tem algumas burocracias, como alvará, localização, licença do bombeiro. É importante seguir as regras. A gente tem casos aí na imprensa de notícias que pegou fogo uma casa de show que não tinha alvará. Então é importante seguir o padrão, tudo direitinho organizado. E o fechamento, eu acredito que é um mito, igual eu estava falando anteriormente. Por quê? Você chega lá e fecha a empresa. Hoje é possível fechar, antigamente não podia, mas é possível fechar uma empresa com dívida. Muita gente não sabe disso. Você pega e fecha a empresa, para não criar essa bola de neve. A dívida deixa de existir? Não. A dívida continua existindo e o CPF, que é dono dessa dívida, passa a ser o responsável pela dívida. Entendeu? Aí só pausa aquela dívida, né? Ela não pausa, ela continua correndo juros. Mas as futuras, vou te dar um exemplo. A prefeitura, anualmente, só da empresa existir, ela cobra uma taxa de fiscalização, mesmo a empresa parada. Então, todo ano que passa, você tem uma taxa a mais. Então, a partir do momento que você fecha a empresa, você cessa essa bola de neve. Então, não tem crescimento da dívida. Obviamente, vai ter o crescimento de juros. Porque como você não pagou, a Receita cobra juros. É igual ao banco. A prefeitura cobra.
Mas o fechar a empresa hoje não é difícil. Não é difícil. Não é difícil. E é importante. Não deu certo? Feche. Não deixe esse negócio procrastinar, postergar, porque isso vai virar um problema muito maior. Eu queria saber, assim, para a gente finalizar, o que você recomenda para os empresários? Você já falou aí sobre, né, não procrastinar, não deixar para depois, contratar uma equipe, mas tem mais alguma coisa que você pode falar assim, não, eu recomendo isso, que é super importante, às vezes aí no dia a dia mesmo do empresário? Cada negócio vai ter sua especificidade, mas uma das coisas que a gente considera muito importante é fazer a separação. O que é empresa e o que é pessoa física. Muito pequeno empresário não faz essa separação hoje. Mistura tudo, né? Mistura tudo. Faz aquele bololô de contas, de cartões. E paga a conta de casa na conta da empresa. Nossa. E mistura, não sabe. O empresário ele precisa ter o salário dele. Você, como empresária, você precisa de estabelecer um salário. Tem que ter um prolabore, né? Tem que ter um prolabore. Ou que seja distribuição de lucro também, mas você precisa ter esse valor. Você não pode misturar suas contas. Então, a partir do momento que você estrutura isso, não, esse vai ser o meu salário mensal e o resto é da empresa. E um ponto também importante, além de separar isso, é deixar um capital de giro na empresa. Entendeu? Que muita gente não se atenta, Muita gente não se atenta, não faz. Às vezes entrou o dinheiro, muita gente fala empresário rico e empresa pobre. Por quê? Você não guarda para a empresa, entendeu? E é importante você, obviamente cada negócio é um negócio. Às vezes tem um mês você tem condição, outro você não tem. Mas é importante você deixar uma reserva, 10%, 5%, vai depender de negócio para negócio. Mas deixa um pouco na empresa, para ela poder reinvestir. Como se fosse um fundo de caixa ali para poder um capital uma manutenção na empresa, né? Uma contratação. Um investimento, um equipamento. Você precisa comprar, vou precisar. A tecnologia vai avançando. Você vai precisar de um celular novo para a empresa, você vai precisar do equipamento, do computador, do servidor. Às vezes o funcionário pediu para sair também inesperadamente, Exatamente. Né? Então, são determinados planejamentos que são muito necessários para o empresário crescer. Então, se organizar, separar a pessoa física do jurídico, estabelecer um salário, fazer essa divisão, reinvestir na empresa, isso gera prosperidade. E o microempreendedor individual, esse também tem que separar as suas contas? Eu recomendo que sim. Muita gente acha que o microempreendedor é só uma forma de legalizar. Não, o microempreendedor é uma empresa. Muita gente acha que o microempreendedor não precisa tirar nota. Precisa. Legalmente ele precisa tirar a nota fiscal. E ele tem que se atinar que ele é um empresário e fazer essa separação. Entendeu? Você tem as especificações do microempreendedor. Você tem um limite de faturamento de R$81 mil. Muita gente não sabe disso. E acaba esquecendo, fatura mais e a Receita cobra retroativo. Acaba pagando multa por isso. E às vezes pede pro tio, pra família, faz ali na minha conta da empresa. E aí vai misturando aquilo tudo. Mistura tudo e acaba dando problema. Hoje a Receita Federal fiscaliza todas as operações eletrônicas. Entendeu? Não é querendo assustar o empresário, mas é importante ele ter ciência do que ele está recebendo. E se ele ultrapassou o teto, ele tem que migrar. Ou ele vai para o Simples, ou ele vai para o Presumido, ou vai para o Real. Por isso é importante ter assessoria para seguir esse caminho, para estar amparando esse empresário. E para a gente poder encerrar aqui, Herbert, mais uma perguntinha aí. Para quem está começando, empresa do zero, quer abrir, quais são os primeiros passos? Planejamento. Eu cito a palavra planejamento. Por quê? Ele tem que entender o negócio, ele tem que entender o mercado, ele tem que saber qual regime tributário vai estar, ele precisa saber os alvarás que ele vai ter que tirar, como tirar nota, ter um sistema para fazer um controle. Se tiver uma empresa, for ter estoque, se for prestação de serviço, se organize, se especialize, estude o mercado, estude um pouco sobre gestão. Hoje você tem cursos gratuitos no Sebrae. O Sebrae é um grande parceiro do empresário. Um grande aliado, né? Um grande aliado. Então, se especialize. Mesmo quem não tem condição, às vezes é um microempresário, você tem cursos gratuitos. Obviamente você tem cursos um pouco mais avançados, que se a pessoa for tendo condição, eu acho importante fazer, mas planeje. Busque parceiros para poder te auxiliar. Busque uma contabilidade que consiga te dar um auxílio, que consiga te dar um planejamento. Não busque só preço, mas busque também uma qualidade, um planejamento tributário que vai ser eficiente para você pagar menos imposto. Então, e pessoas sérias com você, né? Agradeço. Deixa pra gente suas redes sociais, os seus contatos, para que as pessoas possam te encontrar aí e contratar os seus serviços também. Agradeço demais. Nosso Instagram, @contabilidadediplomata, e no site contabilidadediplomata.com.br. Pode entrar em contato com qualquer pessoa da nossa equipe lá, a gente vai ser um prazer atender vocês. Pessoal, recomendo que vocês entrem em contato com o Herbert, super profissional, competente, e contratem esse serviço que para a sua empresa vai ser essencial. Obrigada mais uma vez por estarem aqui no podcast e a gente vai trazer novos entrevistados, sempre um assunto novo, uma novidade para vocês, tá bom?
Um beijo, obrigada, Ebert. Eu que agradeço. Prazer mais uma vez estar com você aqui. Sempre que precisar, pode contar comigo. Obrigada.